Olá, turma, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós iremos trabalhar como componente curricular e história e como conteúdo a urbanização do Rio de Janeiro. No grupo anterior, você conheceu algumas vilas e cidades brasileiras durante os períodos colonial e imperial. Então, as cidades brasileiras, elas passaram, cada uma a seu tempo, pelo processo conhecido como urbanização. A urbanização ela está relacionada à implantação de infraestrutura urbana, como sistema de esgoto, de iluminação pública, de transporte, pavimentação de ruas e avenidas, entre outros. Nós iremos falar um pouco sobre a urbanização do Rio de Janeiro. Como vimos, a vinda da família real portuguesa trouxe muitas mudanças para a cidade do Rio de Janeiro. Como capital do Império, o Rio de Janeiro permaneceu em evidência durante o século XIX, tendo a sua população adotado costumes europeus. Nesse período, portanto, a cidade recebeu diversas melhorias que foram muito importantes nesse processo de urbanização, como redes de esgotos em 1862, abastecimento de água nas moradias em 1874 e iluminação a gás em 1854. Todas essas mudanças refletiram a intenção de transformar a capital do Império Brasileiro em uma cidade moderna, de acordo com os modelos da época, que eram as cidades europeias. Era comum, portanto, ver pessoas frequentando lojas de roupas francesas e tomando chás em cafeteiras que espelhavam as da Europa. Em 1889, o Brasil deixou de ser um império e tornou-se uma república. A partir desse período, várias mudanças aconteceram, impactando, a sociedade brasileira e gerando o crescimento da população que se instalou principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um dos principais fatores que levaram a esse crescimento populacional foi a imigração de ex-escravos, imigrantes europeus, alguns fazendeiros, entre outros. As cidades, portanto, precisaram se adequar à população que nela se concentrou, o que desencadeou medidas para a urbanização. Em 1888, a escravidão foi abolida. Parte da população de libertos acabou permanecendo no campo e a maior parte deles, porém, deslocou-se para as cidades, em busca, claro, de melhorias de vida. No entanto, ao chegarem nas cidades, os libertos não conseguiram viver em boas condições de vida, pois depararam-se com o preconceito e passaram por dificuldades. No Rio de Janeiro, eles procuraram abrigo no centro das cidades, próximo ao porto. Não havia infraestrutura, saneamento básico, nem pensar. E muitas vezes viviam em casas coletivas, denominadas cortiços, que ofereciam condições de vida precárias. Da mesma forma, eles sofriam com a má alimentação e a disseminação de doenças como a febre amarela, a peste bubônica, a varíola e a tuberculose. Isso não agradava alguns grupos da sociedade que, como vimos, tentavam trazer costumes europeus para suas vidas. Eles queriam modernizar a cidade para ficar parecido com as capitais europeias. Foi assim, por exemplo, que algumas manifestações culturais de origem africanas, praticadas por esses ex-escravizados, foram proibidas. Ao assumir o mandato presidencial em 1902, Rodrigues Alves autorizou uma série de reformas urbanas para modernizar o Rio de Janeiro, as quais ficaram conhecidas como regeneração. Entre essas medidas a serem tomadas estavam a abertura de novas avenidas, a reforma de praças e passeios públicos. Todas essas ações foram inspiradas nas reformas realizadas na cidade de Paris, na França, e tinham 3 objetivos: a reforma da região portuária,
o saneamento da cidade e reformas urbanas. Especialistas daquela época foram contratados para gerenciar cada um desses projetos. Com isso, milhares de pessoas foram despejadas de suas casas e, sem ter para onde ir, foram obrigadas a construir barracos e habitações precárias nos morros, com os restos das demolições, iniciando a formação das conhecidas favelas. Como vimos, o projeto da regeneração tinha mais de um foco. Não bastava, então, somente embelezar a cidade para dar um ar mais moderno. Pereira Passos queria. Era necessário também combater as doenças e as pragas que estavam presentes na vida daqueles habitantes. Para essa tarefa, Rodrigues Alves convocou o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que assumiu a diretoria da saúde pública em 1903. Para combater a peste bubônica, doenças transmitidas pelas pulgas dos ratos, Oswaldo Cruz realizou uma grande campanha, formando as brigadas sanitárias. Essas brigadas sanitárias saíam às ruas, entravam nas casas para caçar ratos e incentivavam a população a caçá-los também, em troca de recompensas em dinheiro. Já para acabar com a febre amarela, o sanitarista realizou uma campanha de conscientização pública a fim de efetuar a limpeza nas casas, em terrenos baldios, evitar lixo acumulado e água parada nos quintais. Contudo, enfrentou grandes resistências da população, pois, naquela época, poucos acreditavam que o transmissor da febre amarela fosse um mosquito. O governo prendeu os revoltosos, pondo, assim, fim ao movimento. Apesar da reação popular, a febre amarela ela foi erradicada. Em seguida, ele passou a combater a varíola. Em novembro de 1904, o governo instituiu a vacina obrigatória, permitindo aos agentes de saúde que entrassem nas casas e vacinassem as pessoas, mesmo contra a vontade delas. Houve muita resistência. Alguns políticos discursaram na Câmara e no Senado contra a vacina obrigatória. Os jornais dividiram-se, alguns eram contra, outros eram a favor. Havia pouca informação sobre a varíola, o que gerou insegurança na população, a qual criou um movimento contra a vacina obrigatória. Ficou conhecido esse movimento como a Revolta da Vacina. Em pouco tempo, o Rio de Janeiro tornou-se uma praça de guerra. As camadas populares, já descontentes com a derrubada de suas casas e incentivadas por políticos e pela imprensa, se rebelaram. Houve confronto com os policiais, houve confronto com os sanitaristas, além do apedrejamento de casas, quartéis e incêndios a bombas. Então, o Rio de Janeiro naquela época virou um campo de guerra. A reação do governo foi a suspensão de direitos constitucionais e os líderes daquela revolta foram presos. Então, após a regeneração, no início do século XX, o Rio de Janeiro ele passou por transformações urbanísticas em razão da política de Pereira Passos. Após o Bota Abaixo, a Avenida Central passou a ter edifícios modernos, inspirados na arquitetura parisiense, atraindo lojas, restaurantes e cafés com mesas ao ar livre. As calçadas tornaram-se os pontos de desfiles de homens e mulheres, vestidos com roupas de influência europeia. Ali também se instalaram os escritórios de grandes empresas e de jornais de grande circulação. Neste período, a energia elétrica chegou ao Rio de Janeiro e as principais capitais do país. Bondes elétricos substituíram os de tração animal e as ferrovias expandiram-se para todo o interior.
Baseado nessas informações, vocês devem estar realizando a atividade proposta do livro de vocês. Nós iremos assistir um pequeno vídeo que facilitará ainda mais a compreensão do conteúdo. Beijos e até a próxima! No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República, era uma cidade com feições coloniais que crescia desordenadamente e vivia atormentada por surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica e tuberculose. Essas doenças vitimavam um número grande de pessoas e atemorizavam os estrangeiros. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves, um representante da cafeicultura paulista, chegou ao poder com a proposta de fazer uma reforma urbana na cidade e higienizá-la. O centro do Rio seria remodelado e ganharia avenidas largas, semelhantes às de Paris, capital francesa. As vias seriam adequadas à circulação de uma elite europeizada como a carioca, mesmo que para isso fosse preciso retirar à força as pessoas pobres que viviam em antigos casarões do centro. Para essa empreitada, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública. Ambos receberam do presidente carta branca para agir. Sem qualquer consulta à população e aos gritos de "bota abaixo", os funcionários da prefeitura demoliram, em menos de um ano, cerca de 600 habitações coletivas e 700 casas do centro da cidade, deixando sem teto pelo menos 14 mil pessoas. Os desabrigados se dirigiram aos subúrbios e aos morros e mangues, e lá construíram casas de tábuas cobertas com latas de querosene. Em 1904, um projeto de lei apresentado no Congresso defendia a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que só naquele ano havia matado 4.201 pessoas. Esse projeto dividiu a sociedade carioca e foi o estopim para a revolta popular que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Não se falava em outra coisa. Segundo o projeto, os agentes de saúde tinham o direito de entrar nas casas e aplicar a vacina. Como as mulheres iriam permitir que um estranho visse e manipulasse o seu corpo? Havia ainda o medo de que a vacina inoculasse a doença ou levasse à morte. Pessoas dos mais diferentes grupos sociais revoltaram-se contra o que consideravam uma invasão de sua privacidade e um risco à sua saúde. Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a que ele se aventura obstinadamente a me envenenar, com a introdução no meu sangue de um vírus, sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. Mas também havia os discursos a favor. O aperfeiçoamento e progresso da higiene pública em qualquer país simboliza o aperfeiçoamento moral e material do povo que o habita. É o espelho onde se refletem as conquistas que tem ele alcançado no caminho da civilização. Quando a lei da obrigatoriedade foi aprovada, a revolta explodiu em vários bairros do Rio de Janeiro, transformando a cidade em uma praça de guerra. O governo, por sua vez, reagiu pedindo o apoio do Exército e da Marinha e ordenou o bombardeio de bairros e áreas costeiras. Em meio ao tumulto, militares e opositores ao governo de Rodrigues Alves tentaram um golpe de Estado, que fracassou num confuso confronto militar. Bairros inteiros, como o da Saúde, comandado pelo capoeirista Prata Preta, se defendiam em barricadas, reforçadas por postes de iluminação, trilhos de trem, bondes revirados, pedras e materiais da reforma da cidade. A resistência popular foi tão intensa que o governo revogou a obrigatoriedade da vacina. E, diante disso, a revolta retrocedeu. Com a situação sob controle, o governo partiu para a vingança. Prendeu e surrou civis e militares rebeldes e retirou das ruas mendigos e desempregados. Era o Estado brasileiro tratando os humildes com desprezo e truculência. Revoltosos como o líder Prata Preta, foram colocados nos porões de um navio com destino ao Acre e nunca mais foram vistos. Em 1908, após mais de 6.000 pessoas morrerem em decorrência da varíola, o povo voluntariamente fez fila para se vacinar. Sobre esse episódio, podemos nos perguntar de que outras formas o Estado poderia ter agido a fim de evitar o confronto com a população? Até que ponto a reforma ou higienização pode ter contribuído para a segregação espacial que se vê na cidade do Rio de Janeiro ainda hoje? E que relação é possível estabelecer entre aqueles tempos e os atuais?